Cuidado com o seu orgulho. Ninguém está acima do Senhor. Essa é uma lição importante que o povo de Edom se recusou a aprender e pagou um alto preço por isso. É ao redor desse tema, é a partir dessa questão que é escrito o livro do profeta Obadias. Nossa leitura de hoje, o menor livro do Antigo Testamento, apenas um capítulo, 21 versículos, em que o Senhor anuncia sua visão ao profeta Obadias, anunciando a condenação contra os edomitas, condenação por causa da sua violência, por causa da sua perversidade, da maldade que eles demonstraram contra o povo de Judá. Nós temos então nesse pequeno livro uma palavra de condenação do Senhor, que talvez para nós hoje não seja algo que nos soe tão relevante, que chame tanto a nossa atenção, porque a nação de Edom não nos soa tão relevante, tão importante assim, especialmente nos nossos dias, mas certamente é um anúncio, uma palavra relevante para o povo de Deus, para o povo de Israel, para a nação de Judá, em função de tudo que eles viveram, em função da proximidade desses povos, especialmente porque deixa evidenciado, assim como tantas outras dessas palavras de condenação contra os povos vizinhos que nós vamos ter nesses textos proféticos, porque deixa claro, deixa evidente ao povo de Deus que o Senhor, o Deus de Israel, não era simplesmente o Deus de Israel, ele não governava somente sobre Israel, mas de que se tratava de fato do Senhor de toda a criação, do Deus do universo, aquele que governa sobre todo o mundo, que governava sobre Israel, sobre aquele povo escolhido por ele, mas que também estava no controle de todas as outras nações, inclusive as nações que eram rivais, que eram opositoras ao povo de Deus. Nós temos então nessa carta, nesse livro, na verdade, do profeta Obadias, uma mensagem transmitida pelo Senhor que anunciava a condenação, a destruição contra Edom. Talvez você tenha feito a leitura, dependendo da versão que você usou para ler, talvez você tenha ficado um pouco confuso ao se deparar com o nome de Jacó e com o nome de Esaú na carta, no livro, perdão. Mas para que você entenda, e a explicação é muito simples, o texto usa o nome dos patriarcas para se referir ao povo. Então, quando o texto fala sobre Jacó, está se referindo à nação de Israel, que são os descendentes de Jacó. Quando fala sobre Esaú, está se referindo ao povo de Edom. Os edomitas, o povo de Edom, eram os descendentes de Esaú. Então, nós temos os dois irmãos, Jacó e Esaú, que deram origem a dois povos. Os descendentes de Jacó, então os israelitas, o povo de Deus, e os edomitas eram descendentes de Esaú, e que ao longo da história acabaram se consolidando como opositores, como inimigos do povo de Deus, que se estabeleceram ali em regiões altas, regiões montanhosas, construíram para si grandes fortalezas. Não era uma grande nação em questão de tamanho de território e número, mas certamente era uma nação que se considerava muito forte, muito imponente, muito importante, porque construíram grandes fortalezas no alto de montanhas, eram muito conhecidos especialmente por uma fortaleza construída no meio das rochas, que dificultava muito o acesso dos inimigos e dava para eles uma força estratégica muito grande. E naquele tempo, nesses tempos antigos, ter construções no alto das montanhas conferia a esses povos grande vantagem sobre os seus inimigos. Quanto maiores as fortalezas, quanto maiores os muros, quanto mais protegidos os povos, mais eles estavam protegidos dos seus rivais. E era o caso de Edom. A nação de Edom era conhecida pelas suas fortalezas construídas ali no alto dos montes, entre as pedras, construídas ali no meio das rochas. Isso fazia com que Edom se achasse demais, se visse tomada pelo seu orgulho, se achasse muito mais poderosa, muito mais forte do que de fato era. E é a partir dessa constatação que o Senhor vai apresentar a sua condenação contra Edom. O Senhor diz o seguinte a Edom, a partir do verso 2, eu o tornarei pequeno entre as nações, você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? Pensa consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias, e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. E aqui o profeta,
usa aqui das palavras, o Senhor, através do profeta, usa das palavras com muita sabedoria e vai realçando essa questão, esse contraste entre o quanto eles se consideravam grandes e o quanto eles seriam demonstrados pequenos pelo Senhor, né? Eu tornarei pequeno entre as nações, porque eles se achavam muito grandes e eles estavam no alto dos montes, mas eles serão feitos pequenos entre as nações. Você será grandemente desprezado. A única coisa grande a seu respeito será o desprezo que você terá das outras nações. Você foi enganado, Edom. Você foi enganada pelo seu orgulho. Porque você vive nessa sua fortaleza de pedra, porque você vive no alto dos montes, você se acha muito importante. E talvez na cabeça de vocês estejam pensando, quem é que vai nos derrubar daqui de cima? Ninguém é capaz de nos derrubar da nossa fortaleza. Mas o Senhor responde, o Senhor diz, eu mesmo o derrubarei. Edom, que se achava muito grande, muito poderoso, um povo muito poderoso, será derrubado do alto da sua fortaleza, do alto da sua montanha, onde se acha inatingível. Talvez pense que está ali junto com as águias, no alto da montanha, fez ali o seu ninho quase que nas estrelas, e é claro, ele está fazendo menção aqui ao fato de que ele estava ali no alto dos montes, por isso ele fala sobre esse ninho nas estrelas. Não entra na loucura da turma aí que fica enxergando naves alienígenas aqui no texto de Obadias, não. Ele está falando sobre esse povo que está ali, construiu o seu ninho, a sua fortaleza ali no alto dos montes, e se acha muito grande, muito poderoso, mas que vai ser derrubado de lá pelo Senhor. Porque todas as nações, inclusive a alta Edom, está, por maior e por mais alta que esteja, ainda está debaixo das mãos poderosas do Senhor. Mas por que Edom será castigada? Por que Edom será punida pelo Senhor? O texto vai deixar isso claro. Eles serão punidos e serão severamente punidos, inclusive o restante do capítulo 1 é sobre a severidade dessa punição, quando o Senhor vai dizer, olha, se vocês fossem simplesmente assaltados por alguém, um ladrão rouba algumas coisas, pega muitas coisas, mas deixa uma porção de coisas para trás, ele não sai catando tudo. Assim como um agricultor que sai colhendo as uvas, acaba deixando alguma coisa para trás. Mas vocês serão destruídos completamente. Todos os cantos de Edom vão ser vasculhados, vão ser saqueados, vocês vão ser rejeitados pelos seus aliados, que vão expulsar vocês da sua terra, os seus amigos prepararão armadilhas contra vocês, não vai restar um sábio sequer em Edom. Por quê? Por que isso aconteceria? Por causa da violência que cometeu contra os seus parentes, os israelitas. Ele anuncia essa causa, esse motivo, no versículo 10. Edom foi condenado pelo Senhor por causa da violência, por causa da maldade que eles, apesar de serem povos que deveriam se considerar povos irmãos, né, povos aliados, se constituíram inimigos e se levantaram contra os seus próprios irmãos, contra os israelitas. E por isso seriam severamente castigados pelo Senhor. Porque no momento em que Israel, no momento em que Judá esteve sob grande ataque, e aqui provavelmente esse texto faça referência à maldade feita por Edom enquanto Jerusalém caía diante da Babilônia, né? Provavelmente está situado nesse contexto temporal, nesse contexto histórico, enquanto a Babilônia vinha sobre Jerusalém, sobre ali o reino de Judá. O Senhor vai então dizer que o povo de Edom, ele agiu como se fosse um deles, como se fossem parte desses inimigos. Ele vai dizer que eles ficaram satisfeitos, eles se alegraram quando viram o povo de Judá sofrendo, eles falaram com arrogância nesse tempo de aflição, eles saquearam a terra de Israel, aproveitaram a oportunidade também para saquear a terra de Israel, eles ficaram satisfeitos quando viram a destruição, eles roubaram as riquezas de Israel, eles mataram alguns do povo de Israel quando tentavam escapar, e capturaram outros, entregaram os sobreviventes que eles capturaram nas mãos dos seus inimigos. Então, eles fizeram tudo isso e não deveriam ter feito. O grande alerta do texto é esse: vocês não deveriam ter feito isso. Vocês foram maldosos, foram perversos com seus irmãos. Vocês deveriam ter ajudado, deveriam ter acolhido, deveriam ter estendido a mão, e vocês fizeram justamente o contrário. Vocês não só não fizeram nada para ajudar, como vocês se alegraram, como vocês ficaram felizes ao ver a destruição, e vocês ajudaram nessa destruição. Roubaram, mataram, entregaram eles nas mãos dos seus inimigos. Por isso,
Está próximo o dia do juízo do Senhor, o dia do Senhor está próximo, o dia que ele julgará todas as nações, e por isso Edom será castigado por toda a sua maldade. Toda a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Toda a maldade que Edom tinha feito contra Israel, agora virá sobre a própria Edom. E ao contrário de Israel, que no futuro, depois, voltará a habitar essa terra, será reconstruída, será habitada novamente, Edom terá o seu fim definitivo. Não haverá sobrevivente em Edom. Eu, o Senhor, falei. E de fato, esse foi o fim da nação de Edom. Basicamente, esse é o livro de Obadias, esse anúncio da condenação do Senhor por causa dessa maldade, especialmente citada aqui no momento em que Judá, né, que é a cidade de Jerusalém, estava passando por esse grande momento de perseguição, de angústia, de ataque, e Edom acabou se aliando aos opositores e fizeram todas essas maldades contra o povo de Judá. Mas eu quero destacar aqui para a nossa reflexão esse alerta feito pelo Senhor, quando o Senhor fala sobre o orgulho de Edom. Olha, você foi enganado pelo seu orgulho. Você se deixou enganar pelo seu orgulho e acha que porque você vive nessa sua fortaleza de pedra, ninguém poderia te alcançar, ninguém poderia te atingir. Mas eu te derrubarei. E eu queria deixar isso de alerta para você, para mim também, para que nós estejamos atentos ao nosso orgulho e ao quanto nós damos espaço para o orgulho nas nossas vidas e o quanto ele é prejudicial para nós. O orgulho e sermos tomados pelo orgulho faz com que nos achemos muito maiores do que somos, mais poderosos do que somos, e faz com que as pessoas comecem a se achar inacessíveis, inalcançáveis e a pensar que estão acima do bem e do mal e que ninguém poderá fazer nada contra elas. E faz com que muitas pessoas, inclusive, se achem maiores do que o Senhor, se esqueçam de Deus. Nunca nos deixemos dominar assim pelo orgulho, para que nós não tenhamos que, assim como o povo de Edom, sermos relembrados pelo Senhor a duras penas e com grande dificuldade, de que nós não estamos acima nem das outras pessoas, mas certamente não estamos acima do Senhor. Não há ninguém que esteja acima da mão poderosa de Deus. Ele traz justiça sobre todos, traz justiça sobre todas as nações e ele certamente fará justiça também nas nossas vidas. Por isso, fique atento ao seu orgulho para que você não se deixe dominar por ele, especialmente num mundo onde o orgulho, a vaidade, não deixaram de ser defeitos, deixaram de ser falhas de caráter e passaram a ser encarados quase que como qualidades, como vantagens, né? Se você não se orgulhar de si, se você não se achar bom, quem é que vai achar? Cuidado, não entre por esse caminho, não entre nesse rumo. O orgulho, na verdade, é uma grande fonte de engano e não um auxílio para a sua vida. Esteja atento a isso, reflita sobre isso. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. A gente segue lendo o livro aí dos profetas menores. Vamos amanhã ler o livro do profeta Jonas e extraímos uma lição com ele. Então volta amanhã para acompanhar a nossa reflexão diária. Deus te abençoe.